E nós abrimos o programa de hoje com um assunto que permeia absolutamente todas as esferas do poder nos Estados Unidos e também no mundo, o caso Jeffrey Epstein. Em cumprimento ao Epstein Files Transparency Act, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou públicos milhões de páginas adicionais de documentos do caso, reacendendo o debate sobre impunidade, silêncio institucional e a responsabilidade das elites. O volume impressiona, mas o conteúdo inquieta ainda mais. O material inclui comunicações, registros, imagens e vídeos que reacendem o debate global sobre a proximidade entre Epstein e figuras poderosas do mundo político, financeiro e institucional. Mais do que um escândalo criminal, o caso volta ao centro do debate internacional como símbolo de abuso de poder, silêncio institucional e impunidade das elites. A liberação dos arquivos também gerou críticas. Falhas de redação acabaram expondo vítimas de forma indevida, obrigando o Departamento de Justiça a retirar parte do material e levantando novas dúvidas sobre a condução do processo. O caso Epstein retorna à cena não apenas pelo que revela, mas pelo que ainda não esclarece. Quem foi protegido e por quê? O que essa nova leva de documentos realmente muda? Transparência de fato ou mais um capítulo de um escândalo que parece nunca alcançar os intocáveis? Olha que novela que já dura anos, né, praticamente, e eu acho que o caso Epstein ele vai acabar se tornando, não comparando casos, mas no sentido de sigilo, de curiosidade pública, como os arquivos do assassinato do JFK, né, do JFK, aquela coisa que será que liberaram tudo? Será que todos os nomes foram tornados públicos? Flávio, começo com você. Eu iria fazer exatamente essa metáfora, Ana. E pior, tem um detalhe, né? A gente está vendo mais uma vez um caso de raposas cuidando do galinheiro. Quando você tem a alta cúpula do poder americano cuidando do caso Epstein, sendo que o caso Epstein ele envolve justamente como suspeitos a alta cúpula do governo americano, você tem um problema muito sério aí. Para você ter uma ideia, tem vídeos de pessoas tentando chegar hoje, semana passada, na ilha do Epstein, né, cheio de lancha para todo quanto é lado, com a guarda costeira protegendo tudo. Ninguém sabe o que aconteceu. E este caso, ele tem uma curiosidade muito grande. Quando você vai pensar quem é Jeffrey Epstein, por que que ele tem tanto dinheiro, você vai chegar numa outra questão misteriosa. Porque você não tem uma explicação muito factual para isso. Operava no mercado financeiro. Tá, mas por que tanto dinheiro? Muita gente opera no mercado financeiro. Ele tinha contatos com pessoas que vão da ciência, vão da política, vão das celebridades, e todas elas frequentando a sua ilha, e a gente não sabe exatamente por quê, ou se a gente sabe, é melhor não dizermos por aqui, porque a coisa fica bem escabrosa. Então você viu Richard Dawkins, você vê metade de Hollywood, metade, quando eu quero dizer metade, é mais ou menos 98% de Hollywood. Você vai ter o Partido Republicano e o Partido Democrata juntinhos ali. Muitas pessoas do ramo da ciência, ditadores pelo mundo, quer dizer, você tem os ditadores do Oriente Médio, você tem Fidel Castro, você tem Stephen Hawking, estava frequentando a ilha, O e isso Deepak aí Chopra também tudo tava. Pois é. Então, assim, é difícil pensar numa celebridade que não esteja lá. Tem o Charlie Sheen. Charlie Sheen, misteriosamente, surpreendentemente, não apareceu em momento algum. O Charlie Sheen não estava. Agora, vamos observar o impacto disso para a visão da população mundial sobre elite. Igual a gente falou no Fórum Econômico Mundial 2 semanas atrás. Ora, tudo que era dito sobre isso era tratado como teoria da conspiração. Você reparou que agora essa palavra desapareceu? Como que alguém da grande mídia vai falar? As pessoas, tem um pessoal da extrema direita que acredita que existe uma elite pedófila que gosta de fazer abusos em rituais secretos numa ilha escondida. Ué,
Foi isso que vocês revelaram pra gente. E ainda com os nomes, com os e-mails. Como que a gente não vai acreditar em algo a partir deste momento? Bernardo, a gente costuma brincar, né, que a diferença entre uma teoria conspiratória e a realidade pode ir de 6 meses a 2 anos. No máximo, Ana. Eu costumo agora acreditar em todas primeiro e depois só esperar a comprovação. Mas, Ana, outro dia alguém até me chamou para fazer uma live e bater um papo sobre essa questão dos arquivos Epstein, e eu confesso que eu neguei num primeiro momento, e eu vou explicar as razões aqui para vocês. Primeiro, a extensão do arquivo, né? Ou seja, são mais de 3 milhões de páginas apenas nessa liberação. Eu fiz apenas uma comparação para a pessoa, dizendo o seguinte: São Tomás de Aquino, em 20 anos, foi uma das pessoas que mais escreveu na humanidade, publicou 8 milhões de palavras. Nós estamos falando de 3,5 milhões de páginas. Ou seja, é um arquivo basicamente inabarcável em termos humanos. Então, isso já torna o assunto muito complicado pela quantidade. Depois, a falta de contexto de diversas mensagens. Porque tem rasuras, né? Aquelas tarjas pretas, censuras, né? Em que você não entende muitas vezes o contexto, a quem foi mandado o e-mail, como que veio, aonde que estava acontecendo aquilo. Você tem uma série de documentos soltos que você não sabe o que está acontecendo direito ali, você tem apenas a mensagem. Então, isto já torna muito obscura a retirada de conclusões a partir desses fatos. Depois tem a própria censura nos documentos que eu já mencionei, ou seja, aquelas tarjas pretas que impedem que a gente entenda muitas vezes o que está acontecendo porque compromete alguma vítima ou algum assunto de segurança nacional, ou simplesmente as elites que estão sendo acusadas pelos próprios documentos estão se autoprotegendo, o que é talvez o mais provável. Depois, tem muita mentira e documentos falsos circulando na internet. Então, eu já topei com diversos perfis, seja no X ou então no Instagram, dizendo, olha, sei lá, o Papa não sei o que fez tal coisa na ilha, né? Eu vi uma coisa desse tipo. Aí eu fui pesquisar, bom, mentira, não tinha. Então as pessoas estão pegando aquele modelo dos documentos que vazavam e estão criando teorias, mentiras, na verdade, né? Em cima disso, e depois tem, de fato, teorias da conspiração. Então, vamos dizer assim, existem verdades que estão colocadas ali, mas é difícil você aferir isso no todo, no conjunto, como se fosse um caso judicial de conjunto probatório. Então, isso torna conclusões muito difíceis. Claro que certas coisas, como que o Flávio falou, são óbvias. Agora, a implicação direta de pessoas no que, quando, como, etc., aí é um outro passo que vai ter que ser deixado para o Departamento de Justiça ou para o juízo pessoal de cada um. Então, eu acho que é um caso muito difícil. É claro que há certas coisas que estão bem estabelecidas, mas eu queria apenas fazer um comentário aqui, Ana, de um caso específico, que a parte que me toca aqui, principalmente nesse programa, que é a questão, uma delas, né, a questão religiosa, que algumas pessoas saíram mencionando figuras religiosas da Igreja Católica, como o Papa João Paulo II, por exemplo, que ele aparece em certos e-mails ou registros, mas nunca dele, mas mencionando coisas relativas ao seu governo, até mesmo fotos do Epstein. Bom, com o Papa no encontro lá que ele teve. Meu querido, qualquer Papa tem foto com todos os tipos de pessoa que aparecem em audiências. Ele era um homem muito bem relacionado e gostava de vender a sua influência. Então, nada melhor do que ter uma foto com um homem popular como João Paulo II, que teve foto até com Fidel Castro, né, se eu não me engano. Então, o Bento XVI também aparecendo, principalmente em questões de fofoca, né? E depois até o Banco do Vaticano também entrando em algumas coisas, mas sempre são colaterais, sempre são coisas marginais que não implicam diretamente, como eu já disse, pelas razões de faltar contexto. E, por último, teve a questão do Papa Francisco, e que apareceu o nome dele algumas vezes, e algumas pessoas, meu Deus, o Papa Francisco está no Epstein Files. De fato está, mas pelas razões contrárias a que as pessoas imaginam. O Papa Francisco combatia muito o tráfico humano e tráfico de crianças, e tem uma história de um hackeamento computacional que o Vaticano teria feito. Mas era justamente para descobrir redes de cometimento de tráfico humano, e não para participar deles. Então, isso, graças a Deus, acaba abonando nesse ponto a Igreja Católica. É apenas uma observação aqui, o que nós temos que fazer é rezar e pedir que a justiça seja feita nesses casos obscuros. Ivan, Hackers do Vaticano, sensacional. O nosso correspondente, né, do Vaticano no Brasil. Ivan, o caso anda sacudindo um pouco a Inglaterra, não é isso? Tem muita gente aí sem dormir.
Muita, Ana. Ah, o primeiro efeito colateral, digamos assim, das últimas revelações dos arquivos pode ser justamente aqui no Reino Unido, no governo britânico. Sim, o governo aqui pode cair por conta do caso Epstein. Vamos lá, o atual primeiro-ministro Sir Keir Starmer, ele não tem uma ligação direta com Epstein, pelo menos ele não aparece ali nos arquivos revelados até agora. Mas Lord Mandelson, Peter Mandelson, esse sim aparece e ele tem conexões profundas com Jeffrey Epstein. E esse sujeito foi simplesmente indicado para um dos principais, se não o principal cargo diplomático do Reino Unido, que foi para a embaixada, né, como embaixador, perdão, do Reino Unido nos Estados Unidos. E mais, Sir Keir Starmer teve que admitir publicamente de que ele sabia, quando indicou o Mandelson, que ele tinha essas conexões com Jeffrey Epstein. E olha só, o secretário de Estado Marco Rubio alertou os britânicos, dizendo, olha, não indiquem o Mandelson por causa justamente dessas questões envolvendo o Epstein e também suas ligações com a China. O Rubio tentou ajudar o Keir Starmer, tentou fazer um favor para ele, evitar um escândalo, enfim, uma situação delicada no futuro. O Rubio acabou se confirmando aí, segundo essa informação, né, do jornal Daily Telegraph, o Rubio tinha razão. Parênteses, mais uma vez. E a gente tem essa questão. Então, o Sir Keir Starmer veio a público, admite que sabia dessa ligação e mesmo assim indicou ele para o cargo. O Serviço de Inteligência Britânico também havia alertado o primeiro-ministro a não nomear Lord Mandelson como o embaixador nos Estados Unidos. Mesmo assim, ele prosseguiu com a indicação. Bom, na quinta-feira, ontem, o que aconteceu? O Sir Keir Starmer veio a público para dizer que ele sim sabia, mas não sabia de todas as conexões. Ele pediu desculpa à população britânica, disse que ele também pediu desculpas por acreditar nas mentiras de Lord Mandelson e também pediu desculpas porque pessoas tão poderosas fizeram isso nessa questão toda envolvendo o Epstein. Esse pedido de desculpas não desceu bem. O próprio Partido Trabalhista, que está baixíssimo nas pesquisas, em termos de popularidade, está agora articulando a saída de Keir Starmer. Falta alguém desafiar ele ali no parlamento, essa probabilidade é alta, e alguns parlamentares, inclusive, vazaram no Westminster que as horas de Sir Keir Starmer no poder estão contadas. Por quê? Porque ele mentiu para o povo britânico. Ana, se você me permite, eu fiz uma pesquisa, Data West. Eu conversei com alguns eleitores do Partido Trabalhista e quis entender o ponto de vista deles diante dessa situação. Eu conversei com pelo menos 5 pessoas. As 5 foram categóricas. Não tem como defender, ele precisa renunciar, ele mentiu para o povo. Se ele sabia, como ele admitiu que sabia, a situação é insustentável. Então pode ser que sim, o caso Epstein, já agora no mês de fevereiro, derrube o primeiro governo e esse governo será o do Reino Unido, Ana. Excelentes atualizações, Ivan. Obrigada. Flávio, quer completar? Não, eu quero fazer uma pergunta para o Ivan. Lá as pessoas têm que renunciar quando o político mente. Eu não entendi essa passagem aí. Geralmente isso acontece. Teve um caso também recentemente de um parlamentar que naquelas notas que eles tiram ali para pegar o reembolso de despesa, colocou algumas camisetas, algumas coisas ali que ele não conseguiu justificar, né? Ele não usou numa sessão. E aí ele teve que renunciar, enfim, isso acontece aqui. Se falarmos do Japão, então, né, que no Japão é impressionante.